Boa noite, queridos irmãos. Que a paz de Jesus possa se fazer presente em todos os corações que aqui se encontram na noite de hoje, sejam eles encarnados ou não. Não viemos aqui por acaso na noite de hoje. Todos recebemos convite de Jesus para aqui estarmos. Aceitamos. Então, nosso compromisso é grande. Nós estamos assumindo compromisso com Jesus. A reflexão da noite, nós pegamos das últimas frases da oração dominical, que é o Pai Nosso, onde nós encontramos a seguinte colocação: não nos deixeis cair em tentação. Não nos deixeis cair em tentação. Mas, com essa colocação, nós vamos dar início à reflexão falando sobre algo que está assolando a humanidade. Em todos os cantos do planeta, do nosso país, da nossa cidade, nosso lar, nós encontramos essa doença. É uma doença que às vezes ela é colocada assim, até como uma certa pompa. E não é. Porque muitas vezes nós falamos, levamos algo adiante sem saber. E nós somos responsáveis, como nós vimos nas 2 quartas pretéritas, estudando sobre o pensamento. Essa doença é a doença do século. É a depressão. A depressão. Fala-se no meio letrado. Fala-se no meio mais humilde. Fala-se com médicos. Fala-se com professores, alunos, enfim, com quem quer que seja. Alguém da família ou algum conhecido está com depressão. Confesso que há poucos dias, sexta pretérita, faz o quê? 5 dias, eu estive num local X, em duas bancas prontas na feira, e em 2 situações eu ouvi a pessoa falando: a minha filha está sedada há 30 dias, o meu marido não pode vir trabalhar porque está cuidando dela. Sedada. Ela está com depressão. E eu digo: cheia. Aí a história, ninguém me perguntou nada e eu também não tenho que respeitar. Passei, fui para um outro local, repeti o seu placar. Ah, meu filho assim, 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 assim. A filha da vizinha também está assim. E foi aquela catilenária lá, aquela renca, como se diz no linguajar vulgar aí. Mas depressão, o que é depressão? É o que nós vamos ver hoje.
Primeiramente, nós temos que saber que nós somos espíritos imortais, criados simples e ignorantes. O que significa simples e ignorantes? Que não conhecem nem o bem nem o mal, estão aí para caminhar. Todos nós evoluímos moral e intelectualmente, nós estamos aqui na Terra para isso. E, como curiosidade, a nossa idade espiritual, ela ultrapassa a 1 bilhão e 500 milhões de anos. Nós somos espíritos milenares, uns mais e uns menos. E essa colocação, essa afirmação, para quem alguém deseja, está na obra de André Luiz, para Pena de Chico, Evolução em Dois Mundos. Então, meus irmãos, nos dias que correm, aumenta cada vez mais o contingente de pessoas em estado depressivo, vagando de consultório em consultório médico, sem esperança de cura, com tristes perspectivas de internação. É o que acontece. Formam uma legião de tristes, cansados, deprimidos, desanimados, que para eles a vida não tem mais lógica alguma. Ou seja, muitas vezes é um dos fatores, que leva ao suicídio. Quer dizer, passa a ser a morte a única saída. E a morte não existe, nós matamos o corpo e não matamos o espírito. Então, meus irmãos, a ciência materialista, a ciência é materialista. Então ela não aceita o fato do ser humano seja formado de um corpo físico e um espírito. Claro que hoje a medicina já está reconhecendo. Mas quem domina o corpo é o espírito. O corpo é apenas um envoltório. É um vaso, como nós vimos e ouvimos na primeira parte. Emmanuel diz que isso aqui é um escafandro, ou seja, uma roupa. Tira o espírito, tu não sente nada. Eu sei de muitas pessoas que vão num dentista, fazem tratamentos até de canal, sem tomar anestesia, porque ela consegue sair do corpo. Fica ali do lado. Porque quem sente não é o corpo, é o espírito. Então a psiquiatria, a psicanálise, a psicologia, todas as ciências que se ocupam da mente humana, jamais conseguirão explicar a doença espiritual. Nós não estamos aqui criticando o psicólogo, não é isso. Mas eles, se não reconhecerem isso, jamais vão explicar. Porque a depressão é uma doença espiritual, ou seja, um estado avançado da obsessão. E o que é obsessão? O que é obsessão? É quando espíritos, fazem o que querem conosco. Nós vimos o estudo aqui semana passada, na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, que diz assim: os espíritos interferem na nossa vida? O que eles responderam para Kardec? Mais do que vocês imaginam, vírgula, de ordinário, são eles que vos dirigem, para o bem ou para o mal. Então esses espíritos, eles não são nossos inimigos, as vítimas são eles. Fomos nós que somos os algozes, porque fomos nós que prejudicamos ele e numa existência passada. E hoje eles estão cobrando essa dívida de amor. Por isso que não
Por isso que na doutrina espírita não existe a vitimologia. Nós não somos vítimas. Nós não somos vítimas, meus irmãos. Ah, mas eu estou... Não, você está colhendo, você está experimentando hoje aquilo que você fez ontem para o outro irmão. E não adianta chorar. Vai ter que carregar o seu fardo. Daí essa triste situação de tanta gente consumindo custosos remédios, medicação, para apenas minorar o sofrimento. Porque a medicação, o que a medicação vai fazer? Vai anestesiar o corpo. Anestesiar o corpo. Nunca se vendeu tanto remédio ansiolítico, tarja preta, como hoje. Fala com quem quiser. Eu estou tomando Rivotril. Eu estou tomando diazepam. Eu já estou tomando. Eu pego, deito, durmo tranquilo. Sim, claro. Mas você não sabe que quando você dorme, o teu espírito sai. Aonde, com quem que ele vai se encontrar? E cada vez nós vamos ficando piores. Meus irmãos, cada vez. Então, o que a medicina consegue fazer é minorar a situação. Ela minorar, mas não resolve. Não resolve. Não adianta. As pessoas dizem, mas você não anda assim com psicólogo, psiquiatra. Não ando mesmo. Não ando mesmo. Porque não resolve. Você resolve, você cede a pessoa. Qual é o que vai? Não volta com uma lista. Mas não é isso, nós precisamos resolver a causa. Onde está a raiz desse problema? Onde está a raiz? Então, a depressão é considerada hoje como uma doença séria e que interfere de maneira nociva na vida do doente. Então, é uma questão seríssima. Seríssima, meus irmãos, é seríssima. A depressão não é essa palavra bonitinha que é posta aí. Fala com quem quiser. Fulano, está com depressão, parece que é bonito. Mas nós sabemos o que significa depressão? A origem do porquê. Quais são os principais sintomas da depressão? Quais são? Vamos lá. Insônia. Tristeza. Persistente. Desânimo. Alteração de apetite, fadiga, falta de energia, baixa produtividade e principalmente a perda do prazer de viver. Meus irmãos, a vida é linda, é maravilhosa. O nosso planeta é lindo, é maravilhoso. Basta que tenhamos olhos de ver, meus irmãos. Olhamos por uma rosa, a rosa do deserto, por exemplo, com esse calor nosso terrível, ontem deu a sensação 50 graus, e não queima a pétala, não queima. Aí está a mão de Deus. Um passarinho, você vê um canarinho, todos os canarinhos têm as mesmas pintinhas, tudo igual. É a mão de Deus, meus irmãos. Então por quê? Por que tristeza? Nós não vimos aqui. Temos 2 braços, 2 pernas, às vezes os joelhos meio estourados, mas tudo bem. Os olhos, nós temos tudo. O que é que nós queremos? Por que tristeza? Por que desânimo? Qual é o motivo do desânimo? Mas eu não arrumo emprego.
Tudo bem, você não arruma emprego nessa existência porque você malbaratou na outra encarnação. Tu está experimentando agora. Nós passamos hoje tudo aquilo que nós fizemos nossos irmãos passar. Cansaço. Chico Xavier dormia 2 horas por dia. 2. Outros dormem 5, 6 horas. Cuidado quem dorme demais, hein? Se alguém quiser saber por quê, a pessoa que dorme muito, eu dou a resposta em off, não vou dar aqui, porque essa lição, ela viaja muito, né? Então, sem medo de errar, a imensa maioria dos casos de depressão nasce do processo obsessivo, meus irmãos. É sugestão de um espírito. Aqui vem a regra. O que nós temos que fazer? Eu vou ler aqui, depois nós explicamos. Às vezes, nós acionamos a mente. Ou melhor, nós pensamos. E nós pensando, colocamos essa vibração no fluido cósmico universal. E esse pensamento, essa vibração, ela é receptível aos demais espíritos. Se for um pensamento bom, os bons espíritos recebem e aplaudem e até nos ajudam. E se o pensamento nosso for de tristeza, desânimo, serão sintonizados por espíritos trevosos que também são isso, aquilo. E aí, você atraiu aquele espírito para você. Você trouxe para a sua casinha mental. É a lei da sintonia, é uma lei natural. Se você está aí e pensa de tristeza, todo dia, tristeza, desânimo, quem nós vamos atrair, meus irmãos? Quem? O nosso anjo de guarda, ele está ali, mas ele não interfere no nosso livre-arbítrio. Nós convidamos para almoçar, jantar em nosso lar físico quem nós queremos, com quem nós afinamos, não é mesmo? Ninguém vai convidar. E assim o é no mundo espiritual, meus irmãos. Então a nossa casinha, nós chamamos: ô moço, vem cá, vamos curtir um pouco de um desânimo aí. É isso, meus irmãos. E aí vai indo, aquela bolinha de neve, bolinha de neve, e vai aumentando, Então, no caso da depressão, a causa determinante são os nossos atos praticados numa existência passada. E aí vem o quê? Aquilo que nós começamos a pensar, aquilo de ruim nós temos que botar para fora, nós temos que vencer aquele mal. Porque nós reencarnamos para vencer essas dificuldades. Um pensamento de tristeza, ele vem porque nós temos que vencer. Nós já viemos, nós pedimos para reencarnar, que esse sistema viesse até nós, a tristeza. Mas chega a tristeza até nós, o que nós devemos fazer? Qual o remédio? Substituir esse pensamento, meus irmãos. Vem um pensamento de tristeza, substitui na hora, ninguém vai interferir. Mas eu vou substituir pelo quê? Pensa numa rosa, pensa numa cascata,
Pensa num sol de brigadeiro, que quase não tem aqui no Mato Grosso, né? Uma chuva maravilhosa, que nem aconteceu hoje, depois de 179 dias de seca, choveu. Pensar em coisas boas. Mas não, qual é o nosso pensamento quando nós levantamos? E qual é o nosso pensamento? O que nós pensamos é aquilo que nós vivemos. Pensa em tristeza, chove de companheiros. Olha, meus irmãos, a população de desencarnados, nós temos uma população de quase 8 bilhões a população mundial, 7,9, né? Se não for, podem falar, 7,9. Vocês sabem qual é a população de desencarnados? Tem mais ou menos uma ideia? 42 para 43 bilhões que está na erraticidade, a maioria na erraticidade. Então, é aquilo que a gente fala, são 7 no mínimo para cada um. Vou fazer uma pergunta que diz a seguinte: mas pode-se perguntar, por que os espíritos procuram interferir sobre os pensamentos dos encarnados? A resposta é muito comum. É porque eles têm interesse nisso. O espírito bom interfere para ajudar nós cada vez melhor. E o espírito que ainda não conhece o bem, ele também interfere porque ele não quer que nós melhoremos. Simples assim. Simples assim, meus irmãos. Há casos de vingança, há a maioria de espíritos, o termo correto é esse, vadios. Onde eles procuram alimento em nós. Como é que eles se alimentam? Os espíritos vêm e vampirizam, eles levam as nossas energias. Nós muitas vezes falamos aí, mas fulano de tal chegou aqui em casa hoje, levou todas as minhas energias, eu estou que não aguento. Não é assim? Claro, com quem que tu estava sintonizando? E eles levam mesmo, Nas obras de André Luiz, nós vamos encontrar, quando você está bebendo uma cerveja, o álcool, por exemplo, você toma, eles tomam junto com todo o álcool que está aí, eles sugam, estão tomando junto com você. É isso, meus irmãos. Um quadro tétrico que nós vimos há muito tempo, onde alguém estava comendo uma melancia, era um dia de finados, e esse espírito estava pegando ali a melancia tudo e o peão comendo. Mas onde está o teu pensamento? Se você está pensando no bem, você não vai atrair o espírito de luz que vai comer, ele não. Mas se você está pensando em coisas fúteis, você atrai, meus irmãos. Nós atraímos essas pessoas, esses espíritos inferiores. E vai tirando as nossas energias, e nós vamos entrando o quê? Na insônia, na preguiça, isso aqui. Por isso que Jesus disse: orai e vigiai, para não cairdes em tentação.
Orar é fazer a prece. Está ligado a Deus, nosso Pai, como nós fizemos na cama de paz. Vamos pensar em Jesus. E vigiar é o nosso pensamento, meus irmãos. Pensar no bem, para não cair em tentação. A tentação não está lá fora, a tentação está dentro de nós. As tentações não vêm de fora para dentro, mas sim elas estão dentro de nós. Elas estão ali. É que nem uma brasa cheia de cinza. Basta você fazer que ela fica. Aí nós acordamos. Corrigir-se para se libertar é a única solução que nós temos, meus irmãos. Não tem outra. Não adianta, eu falo e repito, na maioria das vezes, não adianta ir na igreja católica, não adianta ir num templo evangélico, não adianta vir na casa espírita, se nós não mudarmos o nosso pensamento, a nossa maneira de ser, sermos uma nova criatura, procurar vivenciar os ensinamentos de Jesus e não pensar na culpa. É o maior inimigo nosso, é nós ficarmos remoendo a culpa. Porque toda vez que nós remoermos uma culpa, nós estamos abrindo as portas para os nossos inimigos. Fez errado? Todos nós fizemos. Mas esqueça, não faça mais. Ide e não voltes a errar. O que disse Jesus. Então, meus irmãos, para curar-se da depressão, a regra é essa. Tudo vai depender da vontade de se curar. Tudo vai depender da vontade de se curar, de se livrar do problema. Costuma-se dizer que a porta da alma tem a maçaneta por dentro. Ninguém abre, a não sermos nós. Então, se nós não queremos mudar o nosso pensamento, é aquilo que eu disse, não adianta ir na igreja, ou seja que tempo, você pode ir até no Papa, pode ir no pastor, pode vir no centro espírita, que não vai resolver nada, e vai ficar cada vez pior, porque nós vamos não afastar esses espíritos, mas nós vamos convencê-los. É nós mudando para melhor. É a única regra que nós temos. Não existe outra, meus irmãos. Não existe. Nós somos o que somos e não aquilo que pensamos que somos. Nós podemos enganar todo mundo, inclusive nós, mas nós não enganamos esse juiz incorruptível que se chama consciência. Não adianta. Tudo fica gravado no nosso perispírito. O remédio, eu coloquei aqui bem embaixo, quando peguei isso aqui. Eu estava relendo hoje, porque esse ponto eu fiz em 2017 aqui na casa. Eu coloquei bem aqui embaixo, ó, remédio. Qual é o remédio para a depressão? Já falei. Repito, tudo consiste em não entrar em sintonia com as faixas inferiores da vida. Haroldo Dutra, meu colega, ele diz assim, simples assim. Esse é o termo, simples assim. É não entrar em sintonia com as faixas inferiores. Às vezes a gente faz uma colocação assim, mesmo às vezes hilária, e diz assim: você guarda comida estragada na sua geladeira? Guarda? Não, né? Então por que nós vamos guardar pensamentos ruins? Vamos trazer pensamentos ruins para dentro do nosso coração, meus irmãos?
Eu confesso, eu disse para minha companheira que eu não sabia se eu ia conseguir terminar esse ponto. Ele me emociona demais, demais. E ontem eu conversava no meu local de trabalho que Jesus chorou, né? É o que diz, em 2 oportunidades. Talvez mais, talvez menos. Não sou o dono da verdade. A primeira, que se sabe, quando ele esteve na casa de Maria e Marta, a convite delas, dizendo que o irmão Lázaro tinha morrido. E Jesus era muito amigo. E tem na Bíblia, diz que Jesus ressuscitou Lázaro. Jesus não iria burlar uma lei natural. Não existe ressuscitar ninguém. O que tinha Lázaro é que ele estava em estado de catalepsia, né? E Jesus trouxe. E ali Jesus chorou. A segunda vez que se sabe foi quando o apóstolo de Sacramento, aquele espírito maravilhoso chamado Eurípides Barçanufo, num desdobramento, ele esteve às esferas crísticas e fora recebido por Jesus, conversando lá, e Jesus olhou para ele, chorou. Eurípides: por que choras, mestre? Ele diz: eu não choro pelas pessoas que fazem o mal, isso, aquilo. Eu choro por aqueles que conhecem o meu evangelho e não vivem. A gente chora, meus irmãos, e todos nós conhecemos o evangelho. E o que nós fizemos? Nós estamos doentes, né? Todos nós estamos doentes. O doutor Paulo está sentado bem às escondidas lá atrás. Ele sabe muito bem o que é atender isso. Quando da pandemia, esse nosso irmão trabalhou de mangas arregaçadas no CVV. E ele confidenciou a nós que a maioria dos atendimentos eram pessoas em desespero, querendo ceifar a vida, que é decorrência desse desânimo, dessa tristeza, desse, né? Esse não querer acreditar em Deus, nosso Pai, e em Jesus. Então, aí está, por quê? Da emoção desse ponto. Então nós temos, meus irmãos, essa situação. Eu pensei hoje em dizer e convidá-los, em português bem claro, convidá-los a todos que aqui estão, sermos todos seguidores de Jesus, não só na palavra, mas procurarmos fazer alguma coisa de melhor, e todos nós podemos. Quantas pessoas nós conhecemos que estão passando por momentos difíceis? Quantas? Seja por isso, aquilo, aquele outro. E o nosso comodismo fala mais alto. Nosso comodismo fala mais alto. Então sejamos verdadeiros arautos de Jesus. Porque se assim não o for, o próprio Jesus disse: quando chegar o momento, não adianta bater a minha porta, eu não vos conheço. Não trabalhaste na minha vinha, que fizeste àqueles que tu conhecia e não auxiliaste. A vida, meus irmãos, é para viver de forma feliz, alegre, em todos os momentos. Claro que no momento de dor, nós não vamos estar rindo de forma,
reticência. Mas não sejamos missioneiros do desânimo, do desespero. Lembremos-nos que a conta virá para nós também. E ela vem com juros. Eu sempre disse, repetindo o que os Espíritos falam, principalmente Emmanuel, se você não sofreu até hoje, você vai sofrer. Porque aqui na Terra, ninguém está, o termo que ele usou, indene, ou seja, livre da dor. Então sejamos nós, trabalhadores. Jesus também era sozinho. Não tenhamos vergonha de sermos felizes, alegres. Quantas vezes no mercado que aquele menino trabalha aí, não vou fazer propaganda, do mercado, mas a gente chega lá, quanta gente com tristeza, desespero, os próprios trabalhadores, repositores ali, que falta dizer um bom dia. Eu converso. Eu estava num supermercado a semana passada também, cheguei lá, as pessoas não querem mais nada com nada, não querem nem servir a pessoa, aquele desânimo, tamanho desânimo. Então, olha, parece aquela flor murcha. E eu vi que aquela pessoa, aquele senhorzinho, estava precisando que alguém empacotasse a mercadoria, porque ele ia sair, e ele estava se enrolando lá para pagar também. E eu vi as pessoas ali, eu peguei e comecei a botar, e peguei os sacos e enchi o saco de coisa ali, de plástico, terminei para ele, tudo, e ele disse, muito obrigado, isso, aquilo, aquele outro. Aí a pessoa disse assim, o senhor é um privilegiado, um juiz colocando a sua mercadoria em saco para o senhor. Me desmereceu? Eu sei, por ser um magistrado, eu estou fazendo? Não, pelo contrário, eu saí que nem uma borboleta, saí feliz de lá. Então o que custa, gente? Um bom dia, uma boa tarde. Às vezes tu diz um bom dia para uma pessoa, a pessoa pode dizer só se for para você, porque para mim o trem está feio. Não é assim. Claro que tem dias que você, mas não é preciso. Ame para ser amado, compreenda para ser compreendido. Não aceitar tristeza em hipótese alguma, meus irmãos, é a regra. Não. A partir de hoje, não aceitemos. Vamos deixar a tristeza de lado e vamos colocar no nosso coração alegria. Aquela alegria que Jesus nos ensinou, aquela alegria, não essa alegria frívola que nós vemos aí, de rir. Vamos deixar de lado as vinganças, as coisas. Para finalizar, meus irmãos, a vingança. Se você se vingar de alguém, você fica tá ávido para se vingar de alguém. Mas ao momento que você pratica o ato insano, terminou. É que nem um palito de fósforo frente ao tufão Milton dos Estados Unidos. Não vale a pena. Quem se vinga é mais rasteiro do que aquele que te agrediu. E quem ama, recebe o amor de volta.
Então, depressão, meus irmãos, é um processo obsessivo. E chega um ponto que é irreversível. Claro, a Deus nada é impossível, a Jesus também. Mas pelo que se conhece, pelo que se sabe, pela boa doutrina, então não deixemos que isso se agrave. E se nós conhecermos alguém, levemos as lições de Jesus. Tende bom ânimo, eu venci. É o único remédio. Não tenhamos. Essa é a reflexão da noite de hoje, meus queridos irmãos. Desculpe-me, às vezes eu peco pela objetividade e faço colocações muito marcantes, mas nós não temos mais tempo de estar passando creme em ninguém. Nós precisamos passar a varinha de marmelo como nossos pais faziam, é falar a verdade. Nós não temos mais tempo, meus irmãos, não temos mais tempo. Não se engane, não se engane. Ou nós mudamos a nossa maneira de ser e voltemos ao aprisco de Jesus, ou seremos levados para planetas inferiores. Vocês podemos ver o que está acontecendo no mundo. Desencarne em massa a todo que é lugar. São chegados os tempos, é o último capítulo da Gênese. Leiam e vejam o que está acontecendo hoje. Muita paz, queridos irmãos, e estamos aqui na casa, para dirimir, ou seja, tirar dúvidas de quem quiser. Prontifico-me, não tenho procuração, mas tenho certeza que o irmão Paulo também o fará, o irmão Lio, dos trabalhadores que estão aqui agora. Alguma dúvida, procure-nos, porque nós somos dependentes um dos outros. Que Jesus nos abençoe e que possamos todos nós levar daqui, hoje, aquilo que aqui viemos buscar. Muita paz, Jesus nos abençoe.